Tem tudo isso. Aí o que eu acho que foi o grande diferencial ali? Quanto tempo tem que ir embora? Fala mais uns 15 minutos aí. Tá bom, então vamos falar de uma coisinha que eu não posso deixar de falar, senão ele me bate. 2019, doutor. Fala daquele ano mágico pro Flamengo e que aconteceram na parte médica também algumas coisas espetaculares, né, cara? Aquele ano acho que foi tão diferente. E outra coisa que a galera fala muito, que tem uma briga aí de tem que poupar. Aquele ano os caras não poupavam ninguém. Ou poupavam um ou outro. Não era uma coisa mais macia. Se eu estiver falando merda, pode falar, pode me corrigir. Tu já me tratou de mim bacana, eu tenho moral pra isso, e mesmo se não tratasse, já tem. O que aconteceu naquele ano de tangível, que você pode dizer, é claro, que deu tudo certo? Tivemos umas recuperações, claro que vocês têm mérito, mas que foram muito mais rápidos do que o grande normal do que acontece. Vamos lá, né? Pode ser um pouco mais conciso, mas a galera quer saber de 2019. Não, acho que a gente pode valorizar o teu trabalho. A gente pode falar, né? Eu acho assim que como você falou, um ano inesquecível, é um somatório de coisas, né? Como assim, cada momento, né, tem sua importância, eu acho. Tem coisas, por exemplo, como 81. Cara, isso vai ser inesquecível. Isso aí. Esquece. Até porque estamos em busca disso. Mas, por exemplo, os primeiros a ganhar foram eles, né? Tem coisas que eu de cada ano, cada história, né? Uma história, isso que é o legal, né? Do esporte, né? Que você tem, tipo, a possibilidade de construir a tua própria história. E isso. Cada um tem sua história que pode ser bonito pra caramba, né? Por exemplo, não tem melhor e pior, né? Apenas diferente. Então, isso, primeiro de tudo, que é o legal. Eu acho que em 2019, né, foi tudo sendo construído, né, de uma maneira orgânica, como você falou. Eu acho que a torcida foi comprando muito, né? Tudo que veio acontecendo foi empolgando, né? A gente já vinha construindo isso, né? Já há alguns anos chegando, né? Brigando, né? E aquela coisa. E eu acho que assim, o Jesus teve um papel importante nesse sentido aí, de que ele sabe se comunicar bem com a torcida, teve essa empatia, né? O cara ali que vestiu a camisa, todo mundo, a nova diretoria, quem estava lá, então... Todos esses detalhes, realmente tivemos um bom ambiente que, assim, eu acho que criou uma sinergia com a torcida muito legal. Assim, diga-se de passagem, né? Então, por exemplo... Essa atitude agressiva, não é agressiva, mas dele no banco de reservas, conectou com a torcida. Eu acho que a torcida a torcida se viu na imagem dele, né? Tudo, né? Eu acho que aquele time ali, como tá falando, ganhando tudo é diferente, né? Então, eu estou falando que eu digo, cada história tem sua história, não dá pra você comparar, né? Porque assim, quando tu ganha uma história, quando você não ganha outra, né? Então, é tudo diferente, né? Então, assim, eu acho que como outros anos, né? Como até hoje, por exemplo, 81 foi comparável, né? Não tem nada igual. Acho que o que chegou mais próximo, né? Por isso que eu acho que foi muito legal, que todo mundo criou esse sonho de 81, quem comparar foi 2019, né? Isso. Estamos em busca de chegar nisso próximo de novo. Então, primeiro de tudo, eu me sinto muito feliz, né? De não só ter vivido isso, mas como ter participado e, como você falou, que a gente vai falar agora, ter tido uma participação em alguns momentos muito importantes para que isso tivesse acontecido ou não. Também não tenho a menor sombra de dúvida disso, né, que eu vou falar. Como eu falei, são vários fatores para que você tenha um ano assim. São todas as áreas funcionando em conjunto muito bem. Desde ali do presidente, que é o mais importante, né? Até ali o último ali funcionário, até tipo a integração da torcida com o clube, para tu ter, quando você falou, um ano mágico, tem que ser tudo ali envolvido, né? Então acho que todos tiveram participação. Uma atmosfera foda. E a gente, né, como eu falei, me sinto realizado porque eu acho que daqui, por exemplo, em 2029, vão estar lembrando os 10 anos desse ano, que foi mágico mesmo. 2029, 2039, eu faço com a minha mulher, eu falei, cara, eu sei porque o tempo, né? Não tá fazendo aquelas fotinhas com o pessoal tudo velhinho. O tempo, né, é o senhor da razão, é a maior justiça que tem o tempo, que eu sei porque lá, daqui a 10 anos vão reconhecer tudo que a gente fez, né? Então assim, vai ser muito legal, que eu não tenho sombra de dúvida do que a gente fez. E naquele momento, eu até brinco isso com a verdade. Primeiro de tudo, quando você falou, não tinha poupar e tal, não sei o que, não existe esse negócio de poupar, que as pessoas acham. Você vai falar, vou poupar o quê? Tu quer uma folguinha? Não. Você, como tem tanto jogo, é um gerenciamento
aumento, né, de risco. Você fala assim, não, mas aí o cara tá num risco e tirou o cara de um jogo, pô, e aí de repente o cara nem lesionar. Ok, e se de repente, né, por causa de um jogo o cara lesiona, perto 10 jogos. É um cara importante, fala, pô, era um cara importante, não foi pra esse jogo. Exatamente por isso, era um cara importante. Se eu tenho, por exemplo, ali, né, um reserva pra esse cara ali, eu deixo e corro o risco. Se acontecer alguma coisa, eu tenho reserva no mesmo nível. É isso aí. Então é o inverso, né? Que pô, esse cara é um cara importante. Exatamente. Porque se não fosse tanto, talvez eu possa assumir um risco maior, se alguma coisa acontecer, impacta menos, né? Então, tem tudo isso. Aí o que eu acho que foi o grande diferencial ali? Porque todo mundo pergunta, não, quase não teve lesão. Não, mentira. Nós tivemos a mesma média de lesão que nós tivemos, né, nos outros anos. Primeiro, por isso que eu tô falando, a vitória, né, exacerba tudo e a derrota, né, tudo mais. Então, assim, você tem mesmo tipo número de lesões, a gente não tá ganhando, né? Mas a média já era baixa. A média já era baixa. Nossa média sempre foi baixa. É isso aí. O Flamengo tá sempre entre os 3 clubes que tem menos lesão, assim, há mais de 5, 6 anos. Isso. Então eu ouço umas coisas aí, mas pega e abre, o que eu tô falando são fatos. Isso aí. São números, tá lá, é público, tá vendo? Tu vai ver, então assim, mas tudo bem. O que aconteceu sim, e isso eu falo também, porque é uma verdade. Não sou eu falo, né? Os próprios personagens envolvidos fazem questão de falar isso, né? Então não sou eu. Exatamente. Nós tivemos, não ali um índice de lesão baixo, recuperações muito rápidas em momentos muito importantes, decisivos. E, por exemplo, né, como impacta isso? Em um período ali, né, de menos de 3 semanas, entre um jogo de uma semifinal e outra, eu voltar com 3 titulares com lesões graves, né? 3 titulares, estou falando, pô, quase 30% do meu time, né? É isso aí. E assim, e dependendo dos titulares, onde os caras jogam, o poder de decisão é muito maior. Maior, e, por exemplo, eu perder 30% da minha força com um time pequeno, no meio do brasileiro, é uma coisa. O resto, eu numa semifinal de Libertadores, é um nível de competição que, assim, faz mais falta. Isso também que fala. Então, assim... valoriza muito. Muito. Então, assim, eu acho que a gente teve, né, recuperações, e aí fazer, né, uma menção aos outros profissionais envolvidos, né, primeiramente da fisioterapia, que era um top, porque senão não vai, né? Desde a preparação, eu sempre falo, qual é a melhor prevenção? Eu falo, cara, o atleta está bem preparado. Então, desde os preparadores, né, que na época era o Mário, o Betinho, o Márcio. Então, assim, a melhor prevenção de lesão, o atleta está bem preparado fisicamente, ou seja, está bem preparado fisicamente, suporta mais a carga, como também, quando machuca, o músculo preparado regenera melhor. Então, primeiro de tudo, preparação física, essa integração, né? Junto ali com o nosso departamento médico, principalmente ali a fisioterapia, né? Que na época era liderado pelo Fabiano, que você conhece mesmo, Fabiano Basto, que assim, para mim é um dos melhores na área, né? Foi uma perda muito grande pra gente ele ter saído, porque está muito bem profissionalmente, foi pro Japão, infelizmente ali concorrer, né? Financeiramente ainda é difícil no Brasil, né, com esses grandes mercados, e o bom profissional tem espaço sempre. Eu acho que foi uma perda muito grande para a gente. Eu acho um profissional muito bom. Com os outros ali que nós temos também top, o Mário, o Lanian, o próprio Dudu, o Valtinho, todos estavam lá. Então, uma menção a eles, né, que foram muito importantes. E aí, como eu falei, todo esse equilíbrio, porque para tu ter essas recuperações muito rápidas, aí você vê um exemplo prático daquilo que eu estava falando, que é óbvio que o departamento médico, os fisioterapeutas, preparador físico, tá todo mundo falando a mesma língua. É isso. Está no detalhe, na confiança de pode acelerar aqui, eu assino embaixo o próprio jogador. Então você vê, para o próprio jogador confiar e entregar, é porque ele vê que isso está num flow, que está todo mundo falando a mesma língua. Tu só respalda, um vai falar com o outro, o eco mesmo. E aí o cara vai acreditando nisso também. E todo mundo vai acreditando igual. Então, assim, eu acho que assim, não foi que teve um índice baixo, que a gente já vem tendo há muito tempo. Isso aí, existiu um milhão de certo baixo. E eu acho que nós tivemos recuperações muito rápidas, realmente. Por exemplo, você pega ali o caso da Arrascaeta. Da artroscopia. Ele jogou com 18 dias. Pô, ele tava treinando com 15 dias que a gente tava escondido, né? A gente faz esse mistério, né? E não sabia realmente, né? Imagina entrar lá um amigo assim pra ver, né? Verdade, porque não bateu e voltou. Foi. E aí, por exemplo, você vê, e voltou na semifinal, e um jogador assim, entendeu? Quem voltou, onde voltou e poder de decisão. Pegamos o Rafinha ali, né? Que
que é um cara ali, fenômeno também. Porra. Tive uma fratura de face, é o que eu digo, é muito essa confiança, né, deles em mim, de ser verdadeiro, falar, cara, você vai sentir aí, só pode sentir dor, vamos, mas não vai, então assim, eles sabem ali que eu vou no limite, eles até brincam comigo, né, que tem minhas loucuras, né, às vezes eu passo um pouco do limite, mas eles têm essa confiança em mim, porque sabe que performance é isso aí no limite, e assim, eu me posiciono, eu assumo os riscos, né? Dentro, tipo, de uma margem de segurança que não expõe a eles. Então, por exemplo, tive um caso ali do Rafinha, né? Que fraturou a face, a gente operou ele, pô, semana depois o cara botamos ali, pra lesão, caramba, ali o cara tava jogando. Né? O Felipe Luiz, né, que teve uma lesão do canto lateral, uma lesão grave do joelho, em 3 semanas botamos ele para jogar. Ele brinca comigo, sacaneia, que não é o mesmo mais até hoje, né? Mas tudo bem, não é Libertadores, o problema foi resolvido. Pô, coisa de cada vez, né? Ele é de boa, né? tem sarcasmo, é fogo, mas